Estamos de volta com o segundo bloco do nosso TV Câmara Entrevista. Hoje a gente está recebendo a doutora Ana Cláudia Contreira, especialista em geriatria e gerontologia. Por quê? Porque a primeira semana de outubro é dedicada à Semana do Idoso, ainda que não é mesmo, doutora, não significa que a gente tem que abandonar os idosos o resto do ano, muito longe disso. Doutora, a gente estava conversando aqui no intervalo da importância de manter a cabeça ativa, porque existe essa história de doença de Alzheimer, Parkinson, doenças degenerativas mesmo. Só que não basta só fazer palavra cruzada. É isso mesmo? O que o idoso pode fazer para incentivar o cérebro a continuar funcionando? A palavra cruzada é interessante, mas ela não abarca toda a questão da conservação da memória, né? Ou da criação de estratégias para nossa memória funcionar de maneira mais adequada com o avançar da idade, uma vez que a gente tem naturalmente uma redução do número de células do sistema nervoso, né? Como todo o nosso organismo, ele sofre o envelhecimento natural, né? E para que a gente tenha a nossa memória sempre funcionando, uma das coisas que a gente pode fazer é experimentar novas atividades. Por exemplo, aprender informática, aprender uma nova língua, né? Aprender um outro tipo de artesanato diferente, ou se eu faço crochê, aprender um ponto diferente, tudo isso vai fazer com que haja a formação de novas conexões entre as células do sistema nervoso. E essas novas conexões, elas vão servir como um recurso no momento em que a gente precisar de estratégias para que a gente tenha uma maior possibilidade de manter a memória funcionando. Uhum. A alimentação influencia? Sim, a alimentação influencia e ela influencia na medida em que se nós tivermos uma alimentação inadequada, no sentido de excesso de carboidratos, por exemplo, né, nós vamos aumentar a nossa chance de desenvolver diabetes. E esse diabetes vai fazer com que haja alteração dos nossos vasos mais delicados, principalmente aqueles que vão nutrir a região relacionada à memória, que fica bem no meio do cérebro, cuja irrigação é feita por esses vasos muito fininhos que sofrem muito com pequenas elevações da glicemia. Uhum. Então, nós precisamos mudar a nossa alimentação no sentido de consumirmos menos açúcar, tá? Se possível, restringir ao mínimo possível na nossa alimentação e aqueles que tiverem condição até abolir esse açúcar que é acrescido nos alimentos, né? E termos bastante cuidado com a ingestão de carboidratos que hoje é ofertado de uma maneira exagerada, sob a forma de pães, bolachas, massas, né? Que hoje a gente sabe que tem maior impacto em relação à ocorrência do diabetes e de doenças crônico-degenerativas do que propriamente a gordura em si, que até então a gente acreditava que fosse o principal vilão em relação ao desenvolvimento desse tipo de doença. Uhum. Essas dicas que a senhora deu servem para qualquer idade. Qualquer idade. Existe algum alimento específico que, esse come isso que faz bem para a cabeça, come isso que faz bem para a osteoporose? O que o idoso pode seguir de específico assim para a vida dele? A gente está sempre em busca daquela pílula mágica, né, que vai resolver tudo, mas o nosso organismo funciona melhor com a diversidade dos alimentos, né? Quanto mais naturais eles forem, melhor para a nossa saúde, né? O único cuidado que nós temos que ter hoje com relação aos alimentos que vêm da natureza é com relação à quantidade de agrotóxicos que eles podem ter, né? Uhum. Infelizmente, o nosso país é campeão em uso de agrotóxico e alguns alimentos que são extremamente frequentes na nossa mesa são considerados os 10 mais em relação à quantidade de agrotóxicos que eles apresentam. Por exemplo, tomate, alface, cenoura, o mamão, né? Até a banana nossa de cada dia está sendo tratada com excesso de agrotóxico e a gente sabe que essas substâncias vão ter um efeito prejudicial no nosso organismo. Então, quem puder preferir, né, ainda que seja um pouco mais caro, os alimentos orgânicos, é melhor. Ou quem puder e tiver um espacinho em casa e puder cultivar esses alimentos que são mais fáceis, pelo menos um alface ou um tempero, uma salsa, tudo já vai estar diminuindo essa quantidade de agrotóxico ingerida e passar a ter essa preocupação.
porque embora ainda seja caro comparado com os alimentos produzidos em larga escala e que utilizam esses produtos, o benefício que isso vai trazer a longo prazo é muito maior do que o custo que ele vai ter no presente momento. Uhum. Outra dica que todo mundo sempre fala é que o idoso precisa fazer exercícios. No entanto, às vezes fica difícil, porque precisa fazer exercício, mas o joelho não ajuda, precisa fazer alguma coisa, mas a pressão está alta. Qual seria o exercício ideal para essa faixa etária? O exercício ideal é aquele que a pessoa possa executar por longo tempo, ao longo do tempo, né? Com bastante frequência, 3 a 5 vezes por semana, não precisa ser de longa duração, se a pessoa não tiver com o intuito de perder peso, que seja só para manutenção da saúde. A gente sabe que 30 minutos diários já são suficientes. O exercício tem que ser aquele que a pessoa goste, porque ela não pode ir para o exercício como se fosse para um sacrifício, né? Tem que ser uma coisa prazerosa. E a importância que vai ter é a regularidade e a manutenção a longo prazo. Uhum. Então, qualquer exercício é interessante, né? Desde que a pessoa faça regularmente e mantenha isso ao longo da vida. E os exercícios têm um impacto também já comprovado em relação à questão da memória que você perguntou. Uhum. Tá? Então, mais do que a gente ficar preocupado com um alimento específico, a gente tem que se preocupar com essa execução de atividades físicas que, por depender da nossa, né, da nossa vontade, muitas vezes a gente considera como sendo não tão efetivo, né? Uhum. Mas tem trabalhos mostrando que a atividade física vai impactar muito no aumento da circulação cerebral, na liberação de endorfinas, que são as substâncias que causam bem-estar, e de uma série de outros elementos que são liberados durante a atividade física, e também na melhor utilização do açúcar pela célula muscular, ajudando no controle tanto do diabetes e também ajudando no controle da pressão, uma vez que quando a gente faz exercício, a gente tem uma dilatação dos vasos para aumentar a irrigação para os músculos, e essa vasodilatação também tem um impacto na redução da pressão arterial. O exercício físico também é positivo em relação à osteoporose, porque quando a gente faz um exercício que a gente tem um impacto, por exemplo, do calcanhar no chão, isso é um estimulante da formação do osso, uhum. né? Então também vai ter um impacto positivo na prevenção de osteoporose. Essa seria a minha nova pergunta, porque a gente tem um outro dado em relação a isso, que é das quedas. Em 2016, mais de 48 mil idosos sofreram quedas e é a sexta principal causa de morte entre as pessoas da terceira idade. Doutora, então o exercício vai ajudar a ter mais estabilidade, mais força muscular para impedir essas quedas. Exatamente. Mas o que mais a gente pode fazer para impedir as quedas? Porque às vezes não depende só da gente. Bom, uma medida importantíssima é ter uma luz noturna que ilumine o caminho para o banheiro. Porque muitas quedas elas ocorrem justamente no período da noite em que a pessoa levanta para ir ao banheiro e acaba tropeçando num objeto que está no percurso, justamente porque não tem essa luz ou não quis acender a luz para não incomodar o companheiro de quarto e acaba caindo e tendo a fratura. Essa é uma medida. A outra medida importante em relação ao ambiente é a retirar os tapetinhos que os idosos adoram, né? Particularmente a mulher idosa gosta muito. Esses tapetinhos são verdadeiras armadilhas para quedas. Uhum. Então, não fica tão bonitinho, tudo, mas vai ser muito mais seguro para a pessoa andar num ambiente que ela não tenha esses obstáculos pelo caminho. Uhum. E agora a gente vai falar de uma coisa boa, que a expectativa de vida, então, média do brasileiro já passou dos 75 anos. Então, a gente pode dizer, ou não, apesar dos pesares, que essa é a melhor idade? Olha, nesse momento ainda nós não podemos dizer. Seria a melhor idade, né? Vamos projetar essa ideia no sentido de que futuramente a gente tenha se preparado melhor para chegar à terceira idade. Se nos prepararmos vai ao encontro da gente começar a pensar sobre o envelhecimento, pensar que nós vamos envelhecer, né? E no que nós podemos fazer para chegar lá na frente com maior qualidade de vida, né? Isso fazendo uma projeção futura.
No momento, os idosos que estão chegando na terceira idade, nessa faixa etária, em torno dos 70, 75 anos de idade, eles ainda estão sofrendo o impacto dessas doenças que não foram devidamente tratadas e da prevenção que eles ainda não tinham a preocupação de fazer, né? Até porque muitos não pensaram que iriam chegar em idades tão avançadas, né? E essa não preocupação fez com que eles não tomassem as providências adequadas lá atrás. Então, nós precisamos começar a pensar do ponto de vista de prevenção primária, que é evitar que as doenças que têm propensão de aparecer com a idade, que elas venham a ocorrer, através da mudança do meu estilo de vida hoje, né? E manter essa mudança, né? Ela não pode ser pensada só lá na frente, quando eu já estiver na iminência de uma doença acontecendo, né? E, infelizmente, nós temos ainda na nossa cultura essa postura mais de tratar as situações do que preveni-las, né? E sempre se considera que um determinado serviço, um determinado apoio que esteja relacionado à prevenção, ele pode ser mais caro, né, no momento, e a gente não pensa no custo disso, né, que vai ser diluído e vai ser muito menor do que o custo com o tratamento que, em geral, apesar das tecnologias terem aumentado, da oferta de medicamentos para tratamento das doenças terem aumentado, ainda é bastante grande. Se nós formos comparar, por exemplo, o preço de um medicamento de última geração para tratamento do diabetes, ele é mais caro do que uma mensalidade numa academia, por exemplo, né? E a gente não pensa assim, quando você tem o remédio, você vai comprar o remédio ou você vai fazer o possível para comprar, né? Mas quando a gente pensa em termos de atividade física, as pessoas consideram que isso não é tão importante, né? Então, nós precisamos mudar um pouco a nossa cabeça em relação à forma como nós vamos encarar esses desafios que estão aí pela frente, né, com relação ao envelhecimento. Então, em relação a todas as dicas que a gente já deu hoje, a gente pode resumir em uma só, que é procure seu geriatra? Eu acho que o geriatra ou um bom clínico, né, que tenha experiência com tratar os indivíduos como um todo, porque isso é o que a geriatria tem buscado, né? Nós ainda não podemos falar assim, procure um geriatra, porque a quantidade de geriatras no Brasil ainda é pequena para a necessidade, né, que nós temos da população. Mas hoje o geriatra ele é o profissional que está sendo preparado para lidar com esses desafios da terceira idade, que é a concomitância de várias doenças, né, que tem impactado na terceira idade e que ele vai então fazer o gerenciamento dessa saúde do idoso, evitando que ele fique peregrinando em várias especialidades, sem ter aquela pessoa que é centrada no tratamento do indivíduo como um todo. A existência da geriatria não significa que o indivíduo vai deixar de ter o seu reumatologista, o seu cardiologista. Simplesmente ele vai ter uma pessoa que vai fazer essa interlocução, porque às vezes um medicamento que é prescrito para uma determinada coisa pode ter um efeito negativo em outro sistema, e se não tiver alguém que tenha essa visão, o indivíduo pode estar tratando uma coisa muito bem e acabar tendo prejuízo muito mais grave em outro sistema. Por exemplo, um prejuízo de um anti-inflamatório que a pessoa toma cronicamente por causa de uma artrose de joelho, tem um impacto na diminuição significativa da função do rim, né? E aí a pessoa desenvolve uma insuficiência renal e vai precisar aí de um aparato que é bastante custoso para a saúde pública, que é, por exemplo, uma diálise se vier a desenvolver uma doença renal muito grave. Então, essa pessoa que faz essa avaliação e que orquestra, né, a participação dos especialistas, no momento é o geriatra que tem a melhor condição de fazer isso. Pois é, então se a gente vai passar dos 75, que seja com saúde, né, doutora? Esse foi o nosso programa TV Câmara Entrevista, o tempo acabou. Se você gostou dessa entrevista, quer ver de novo, quer ver outras, é só ir no nosso site, no Facebook, no YouTube e, é claro, acompanhar a nossa programação. A gente agradece a audiência e até a próxima.